Legado não se constrói só com o que o lutador faz dentro da jaula e nem mesmo só do que ele faz como atleta em si. Legado é como você representa o esporte e como os outros te definem. Você pode ganhar a porra toda, mas isso significa que seu legado é sólido como uma rocha. Já questionaram a sua legitimidade? Alguém pode apontar problemas e falhas em suas vitórias? Você já manchou a imagem do esporte de alguma forma? Os lutadores que aparecerão nesse vídeo não foram apenas grandes campeões, mas incorporaram o que de melhor existe nas artes marciais mistas. Eles deram de volta ao esporte tanto quanto tiraram dele, redefinindo o MMA de várias maneiras e dando orgulho à modalidade. Você precisaria suar muito e dificilmente encontraria falhas neles como pessoas e na forma como se comportaram ao longo de suas carreiras. Repito, essa não é uma lista sobre os melhores campeões, mas sim aqueles que são o pacote completo dentro e fora dos rings, que têm carreiras praticamente imaculadas nesse sentido. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão os 10 lutadores de MMA com os legados mais sólidos. Número 10, Frank Shamrock. O legado de Frank Shamrock muitas vezes é deixado de lado por conta de narrativas criadas após suas brigas com a chefia do UFC e ele não recebe metade do crédito que merece pelo que fez como lutador. O Frank foi o primeiro a conquistar cinturões no WEC, UFC e Strikeforce, tendo sido o primeiro campeão meio pesado do UFC e defendendo o trono 4 vezes antes de deixar a organização. Ele foi o campeão interino do Pancrase com vitórias sobre Bas Rutten, Suzuki e Funaki e conta ainda com vitórias sobre Insoo Inoue, Jeremy Horn e Tito Ortiz no currículo. Shamrock abriu a primeira academia de cross-training de MMA nos Estados Unidos depois de deixar a Lions Den e fechar parceria com Maurice Smith, um dos pioneiros na ideia de treinar várias modalidades e se tornar um verdadeiro lutador de MMA. Pouca gente fala, mas o Frank ajudou a lançar o Strikeforce ao fazer o main event do primeiro card contra Cesar Grace em 2006. O Frank seguiu lutando por mais de uma década, enfrentando nomes populares como Kung Lee e Nick Diaz. Frank Shamrock já merecia aparecer nessa lista só por conta das suas contribuições para a evolução do esporte, mas quando você também leva em consideração o que ele fez no Pancrase e ter sido um grande campeão do UFC em sua época, além de ter ajudado a criar um dos eventos mais importantes da história, o legado de Frank no MMA é um dos mais esquecidos, mas ainda assim mais sólido do que o de muita gente por aí. Número 9, Bas Rutten. Desconhecido de muitos fãs que só passaram a acompanhar o esporte nos últimos anos, Bas Rutten foi um pioneiro que foi além de apenas ser um competidor incrível e ter conquistado cinturões no Pancrase e no UFC, deixando de lado, claro, sua vitória polêmica sobre Kevin Randleman. Mas o cara fez muito mais do que isso pelo esporte. O Bas abriu o caminho no início dos anos 90 para os atletas modernos que vemos hoje, tanto em termos de evolução quanto pelo carisma que ele exalava como comentarista. Seu cartel no Pancrase foi de 25-4-1 e teve derrotas importantes, mas sua evolução como lutador foi realmente admirável. O Bas começou como um striker puro que buscava o nocaute a qualquer custo, com chutes incríveis e golpes no fígado, mas se transformou em um finalizador habilidoso no chão, terminando a carreira com mais finalizações que nocaute. O Bas não perdeu, mas depois de cair diante de Ken Shamrock no Pancrase em 1995, se aposentando depois de 20 vitórias seguidas sobre caras como Minoru Suzuki, Guy Mezger, Maurice Smith e Frank Shamrock. Bas foi um dos ícones do Pancrase, uma organização importantíssima para o crescimento do esporte. Além disso, ele ainda fez carreira como comentarista. É normal ver ex-lutadores fazerem essa transição hoje em dia, e Rutten foi um pioneiro nesse trabalho, se tornando um dos caras mais populares e queridos pelos fãs em uma época em que o MMA ainda lutava por aceitação. Quando você para e pensa nos primórdios do MMA nos Estados Unidos e Japão, Bas Rutten é um dos primeiros que vem à sua mente. Número 8, Chuck Liddell. O MMA estava em um momento crucial de sua história entre 2004 e 2006, com o UFC finalmente deslanchando como uma potência nos esportes nos Estados Unidos antes de virar modinha e passar para a ESPN, e Chuck Liddell foi o garoto propaganda perfeito para o UFC nessa época como campeão do Ultimate e um dos técnicos do reality show The Ultimate Fighter. A importância de Chuck vai além de seus números como lutador, embora eles sejam bem impressionantes. Ficando à sombra de Tito Ortiz no início de sua carreira, Liddell venceu 8 seguidas antes de finalmente conseguir a sonhada chance pelo cinturão, batendo nomes como Jeff Monson, Kevin Randleman, Guy Mezger, Murilo Bustamante, Vitor Belfort e Renato Babalu. Liddell não era apenas um lutador impressionante, o cara era empolgante e tinha personalidade. O Homem de Gelo apagava os adversários e até hoje detém o recorde de nocaute da divisão dos meio pesados do UFC. Foi uma surpresa absurda quando ele perdeu a disputa de cinturão interino para Rede Couture no UFC 43, mas ele conseguiu dar a volta por cima depois de voltar do Pride e finalmente enfiar a porrada no Tito Ortiz 2 vezes e roubar o título de Couture, ganhando dele 2 vezes também para defender o cinturão em 4 oportunidades. Dava para argumentar que ele era o melhor do mundo naquela época. Liddell acabaria vencendo Vanderlei Silva pouco tempo depois de perder o título e anos depois ganhou um emprego como embaixador do UFC. Liddell acabou se envolvendo recentemente em uma denúncia de violência doméstica, mas as acusações foram retiradas
quedas. No fim das contas, foi ele quem apanhou nesse caso. O moicano foi o retrato do MMA americano no início dos anos 2000 e carregou o esporte nos ombros nos Estados Unidos no momento que o MMA mais precisava. Número 7, José Aldo. Não é nada fácil colocar lutadores na ativa numa lista como essa, mas os 3 que vão aparecer por aqui têm legados tão sólidos que, sinceramente, não importa o que aconteça daqui pra frente, e José Aldo é um exemplo perfeito disso. O Rei do Rio é uma lenda viva e ainda enfia porrada na garotada mesmo aos 35 anos de idade. Não que 35 seja velho, ainda tem lutadores no seu auge nessa idade, mas ele vem de 3 vitórias contra alguns dos melhores pesos galos do UFC e tá em terceiro no ranking oficial da categoria, mostrando que ainda tem muita lenha pra queimar. Aldo tem 35 anos, mas a quilometragem é alta, o que torna seus feitos ainda mais impressionantes. O cara foi um dos principais nomes da história do WEC, estabelecendo o recorde de vitórias seguidas na organização com 8. Aldo assinou com o UFC como atual campeão do WEC e dono de vitórias sobre Cub Swanson, Mike Brown e Uriah Faber, e defendeu o título do UFC mais 7 vezes, mais que qualquer outro campeão da história da divisão. A verdade é que o Aldo conseguiu 9 defesas de título no total, algo que dificilmente será repetido nessa categoria. Dá pra argumentar que ele é o maior peso-pena de todos os tempos, é claro. Depois que fechou com o UFC, o Aldo ganhou de gente de ponta como Kenny Florian, Chad Mendes, Frank Edgar e zumbi coreano, alguns deles 2 vezes. Depois da chocante derrota em 13 segundos para Conor no UFC 194, o Aldo se recuperou e conquistou o título novamente. A derrota para McGregor e os 2 nocautes sofridos para Max Holloway fazem muitos questionarem seu tamanho como o melhor peso-pena da história. Mas não dá para negar que ele tá lá em cima. O Aldo foi um dos grandes representantes brasileiros do esporte de todos os tempos e teve classe na vitória ou na derrota. Ele é o primeiro e único Rei do Rio. Número 6, Amanda Nunes. A gente não imaginou quando criou essa lista que a inclusão de Amanda Nunes seria tão controversa, mas a derrota para Juliana Penha no UFC 269 fez com que muitos questionassem o seu legado. Isso seria tão absurdo quanto dizer que Anderson Silva nunca foi um grande campeão depois que ele foi nocauteado por Chris Weidman. O fato de muitos considerarem a vitória de Penha a maior zebra de todos os tempos só mostra o quão incrível ela é e quão absurda foi sua carreira até aqui. Amanda teve 7 defesas de cinturão bem sucedidas e ainda pode fazer muito mais. Afinal, ela tinha 2 títulos quando foi derrotada por Penha e só perdeu o cinturão peso galo. Amanda foi a primeira mulher campeã dupla do UFC e tem o maior número de vitórias em disputas de título, além da maior sequência de vitórias entre mulheres e o recorde de vitórias por interrupção no peso galo. Amanda simplesmente ganhou de 6 ex-campeãs ou atuais detentoras de título, e isso tudo depois de entrar no UFC com o modesto cartel de 7-3. Amanda era 9-4 no MMA quando foi derrotada por Cat Zingano, aí se mudou para American Top Team e emplacou 13 vitórias seguidas antes de finalmente ser derrotada. Sabe quem também venceu 13 seguidas no UFC? Khabib, GSP, Max Holloway e Demetrius Johnson. Amanda ganhou de Valentina Shevchenko, Germaine de Rendemir, Misha Tate, Ronda Rousey, Chris Cyborg e Holly Holm. Só fera braba. Você pode ter ficado bolado com a derrota para Juliana Penha e dizer que o legado dela não é lá essas coisas, mas isso seria um absurdo. E olha que eu nem falei sobre a importância dela como representante LGBT dentro do esporte. Mesmo que Amanda Nunes nunca ganhe outra luta na sua vida, seu lugar dentre as grandes está garantido para sempre. Número 5, Demetrius Johnson. O cara detém o recorde de defesas de títulos seguidas na história do UFC. O que mais eu preciso falar sobre o legado de Demetrius Johnson? Lutando pela maior organização de MMA do planeta, DJ colocou seu cinturão em jogo contra os oponentes que o UFC tinha a oferecer e ele simplesmente passou por cima de todo mundo. Mesmo o cara que eventualmente o destronou por decisão dividida já tinha sido nocauteado por ele antes, mas a opinião pública durante seu reinado como campeão não era um consenso. Aliás, tinha gente que queria ver o fim da categoria de uma vez por todas. 2 vitórias sobre Joseph Benavidez e John Dodson, além de Kyoji Horiguchi, Wilson Reis, Ali Bagaltinov, Ian McCall e R. Cerrudo. Demetrius Johnson atropelou geral e é inacreditavelmente técnico, um dos lutadores mais disciplinados e estratégicos que já pisaram em uma jaula ou ringue, além de ser um cara gente boa demais. Demetrius é o pacote completo que você escolheria como representante do MMA e seguiu brilhando mesmo depois do UFC. Demetrius foi campeão do GP peso mosca do ONE e embora ele tenha caído na disputa de cinturão, ninguém duvida que ele poderia ganhar o título em uma revanche no futuro. Mas só o que ele fez dentro do UFC já é mais do que o suficiente para conquistar um lugar nessa lista. O UFC já teve muitos campeões, mas nenhum outro pode dizer que defendeu o cinturão por 11 vezes seguidas. Número 4, Khabib Nurmagomedov. Ele pode ter deixado um gostinho de quero mais, mas o que o Khabib fez como lutador de MMA o coloca na lista de melhores de todos os tempos. Khabib Nurmagomedov basicamente nasceu para lutar. Ele foi criado em um ambiente de esporte
esportes de combate, isso é algo que não dá pra replicar. O maluco simplesmente é um animal. Foram 29 vitórias consecutivas, terminando como campeão dos leves e sem uma mácula no seu currículo. Ninguém nem chegou perto de tocar o cara. Talvez só o experiente Gleison Tibau, que pegou Khabib no início de sua carreira no UFC. Uma das únicas críticas feitas à Águia foi o fato dele ter se aposentado cedo demais, mas isso certamente não prejudica o legado que ele construiu ao longo dos anos. Completar 30 vitórias teria sido incrível, é óbvio, mas vai dizer que 29-0 é ruim, ainda mais que ele deveria ter disputado o cinturão quando ainda era 23-0, mas roubaram a oportunidade dele no UFC 205. Khabib construiu um legado incrível e empatou em número de defesas de título com BJ Penn, Frank Edgar e Ben Henderson, tendo batido nomes como Conor, Poirier e Gage. E isso é simplesmente impressionante. Teria sido muito bom ver Khabib contra Tony Ferguson, é claro, mas isso não apaga em nada o que o russo construiu ao longo de suas 13 vitórias seguidas no UFC. Khabib segue na ativa mesmo aposentado, nos passos de Fedor como maior representante da Rússia. Khabib pode ter deixado um gostinho amargo pelo momento que se aposentou, mas 29 vitórias seguidas é algo difícil de ser replicado nesse esporte. Número 3, Randy Couture. O Capitão América é o cara, né? Randy Couture é uma lenda do caralho do MMA. A lista de feitos desse cara é simplesmente ridícula. Campeão do torneio do UFC 13, 3 vezes campeão dos pesados do Ultimate e 2 vezes campeão até 93 quilos também do UFC. Primeiro campeão em 2 categorias da história e um dos poucos a reconquistar um título depois de perdê-lo. Couture tem o maior número de disputas de cinturão da história do UFC, além de ter liderado mais cards do que qualquer outro. E tudo isso tendo começado a lutar MMA já coroa. O Randy foi o lutador mais velho a se tornar campeão pela primeira vez antes de Glover Teixeira, tendo defendido o cinturão e provado que idade é só um número. Couture simplesmente era a pica das galáxias aos 40 e poucos anos. Sua trilogia contra Chuck Liddell foi lendária e teve uma importância vital para o crescimento do esporte nos Estados Unidos, como já falamos antes nesse vídeo. Randy foi também um dos técnicos da primeira temporada do TUF e é o modelo de tudo de bom que o MMA pode ser, tanto nas lutas quanto na forma que ele se comportava fora do octógono. O fato dele ter sido banido do UFC é uma lástima porque ele é um dos melhores que já entrou na organização em termos de talento e postura de campeão, lutador e também representante de MMA. Seu arranca-rabo com a chefia do UFC mostrou à geração seguinte que você pode bater de frente por melhores condições, mesmo não sendo um funcionário propriamente dito, e sem baixar a cabeça diante dos caprichos dos promotores. Do peso pesado ao meio pesado, de volta ao peso pesado antes de retornar ao meio pesado. A incrível jornada que Randy Couture construiu, um legado difícil de ser questionado em todos os aspectos. Número 2, Fedor Emelianenko. Ignorando a infeliz cotovelada ilegal que encerrou a luta contra Tsuyoki Kosaka nos primeiros 17 segundos por interrupção médica, Fedor Emelianenko venceu 32 lutas seguidas, tendo inclusive vingado essa derrota anos mais tarde. Tenho certeza que a maioria dos especialistas apostariam em vitória dele, apesar daquele corte. Mas o que eu tô defendendo aqui é que ficar invicto por uma década inteira, vencendo 32 lutas sem uma única derrota legítima é simplesmente absurdo. E não estamos falando de alguém que enfileirou um bando de Zé Ninguém em eventos pequenos, não. O Fedor começou no rings, onde se tornou campeão absoluto e venceu um torneio sem limite de peso em 2001, antes de chegar no Pride e se tornar o campeão dos pesados e vencer o GP da categoria em 2004, em um momento em que o Pride era de longe a melhor organização do planeta, não o UFC, especialmente na categoria dos pesados. Depois de sair do Japão, o Fedor ainda ganhou de 2 ex-campeões do UFC, Tim Silva e Andrei Arlovski, simplesmente os humilhando no ringue do Affliction. É claro que o Fedor fez várias lutas freak ao longo do caminho, do jeitinho que o Japão gosta, mas teve vitórias contra caras de nome do esporte, passando por Fujita, Arona, Babalu, Semi Shield, Minotauro, Crocop, Mark Coleman, Kevin Randleman e Matt Lindland. Seu legado é completamente inabalável. O Fedor só foi perder pela primeira vez depois de 34 lutas, finalizado pelo futuro campeão do UFC, Fabrício Verdun, e parado por The Henderson e Antônio Pezão. Mas quando você para e olha o seu legado de lá pra cá, é impressionante o que ele fez aos 45 anos. O Fedor fechou com Bellator e na última luta nocauteou Tim Johnson, que vinha ganhando de geral. O Fedor disputou o título do Bellator e quem sabe conseguiria o cinturão em uma revanche contra o Ryan Bader. Fedor é a cara da MMA dos anos 2000 e sempre brilhou com uma postura completamente oposta ao MMA espalhafatoso de hoje em dia. Ele é um dos maiores nomes da história e é um motivo de orgulho pro esporte. Número 1, Georges St-Pierre. Quando eu penso em um atleta que melhor representa o MMA, uma figura que seja motivo de orgulho, nenhum nome vem à minha cabeça antes de Georges St-Pierre.
Ele é muito mais do que só um vencedor dentro da jaula, já vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é preciso reconhecer quão bem o GSP se comportou e como construiu uma imagem de embaixador do esporte ao longo de sua incrível carreira. O cara já usava terno em coletiva de imprensa antes disso ser praxe. A maneira como ele dava entrevistas e respeitava seus oponentes, GSP nunca foi desrespeitoso, talvez só naquela clássica frase sobre Matt Hughes, mas dá claramente pra ver como ele se arrepende daquilo como se tivesse chutado a cara de uma criança. O cara é classudo demais, GSP é o exemplo de pessoa que todo evento gostaria que seu campeão fosse. Ele é a prova de que você não precisa ser um babaca pra ser popular. Mas agora vamos falar sobre o que ele fez dentro do octógono, porque meu Deus do céu, a lista de conquistas é longa. Campeão de 2 divisões com 9 defesas de título no meio médio e dono de mais lutas e vitórias por título na categoria até 77 quilos. Além de ser o segundo com mais vitórias em disputas de título no geral, com 13. O maior número de quedas da história do UFC, tendo enfrentado especialistas na área como Matt Hughes 2 vezes, BJ Penn 2 vezes, Josh Koscheck 2 vezes, Jake Shields, Carlos Condit, Nick Diaz e Johnny Hendricks. Eu sei que essa última luta foi controversa, mas o cara não tem culpa dos juízes terem pontuado daquela forma. O canadense se aposentou como o maior meio médio de todos os tempos porque precisava tirar um tempo só pra ele e voltou anos depois para ganhar de Michael Bisping pelo cinturão dos médios. Ele vingou suas únicas 2 derrotas com estilo. Não dá pra questionar muito quem o considera o maior de todos os tempos, mas é inquestionável que o seu legado no esporte é sólido como uma rocha quando você leva tudo isso em consideração. E aqui vai um salve para o Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold, e um salve também para o Thomas Walsh que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.